Eu deveria ter percebido os sinais antes. Deveria ter notado quando Rafael começou a chegar tarde demais, com desculpas elaboradas demais. Deveria ter questionado quando ele passou a guardar o celular com a tela virada para baixo, quando começou a tomar banho assim que chegava em casa, quando os beijos de boa noite se tornaram mecânicos, distantes, obrigatórios. Mas eu estava ocupada demais sendo mãe dos nossos gêmeos de 5 anos, Pedro e Lucas, para perceber que meu casamento estava desmoronando silenciosamente ao meu redor. Tudo começou 3 semanas antes do aniversário das crianças. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando Rafael chegou mais cedo que o normal. Meu coração deu um pequeno salto de esperança, pensando que finalmente teríamos uma noite em família. Talvez assistíssemos um filme com os meninos. Talvez voltássemos a ser o que éramos. Que ingenuidade a minha. Precisamos conversar, ele disse, e aquelas 3 palavras carregavam um peso que fez meu estômago revirar. Eu desliguei o fogo, limpei as mãos no avental e me virei para encará-lo. Havia algo diferente em seus olhos, algo frio que eu nunca tinha visto antes. Sobre o aniversário dos meninos, ele continuou, evitando meu olhar. Eu vou organizar tudo este ano. Você não precisa se preocupar com nada. Inicialmente, senti um misto de alívio e confusão. Rafael nunca tinha se interessado pelos detalhes das festas. Era sempre eu quem escolhia o tema. Contratava o buffet, fazia as lembrancinhas, organizava cada detalhe com o amor e dedicação que só uma mãe consegue ter. Mas talvez isso fosse bom. Talvez fosse um sinal de que ele queria se aproximar mais dos filhos, participar mais. Tudo bem, respondi com um sorriso hesitante. Mas eu posso ajudar, podemos fazer juntos. Sempre foi tão gostoso planejar as festas deles? Não. A palavra saiu seca, cortante. Eu vou fazer sozinho. Você tem se sobrecarregado muito. Precisa descansar. Havia algo errado naquele tom. Algo que não encaixava. Mas eu queria acreditar que meu marido estava finalmente percebendo o quanto eu me dedicava. O quanto eu fazia. Queria acreditar que ele estava cuidando de mim. Rafael, tem certeza? Eu sempre organizei as festas deles. Conheço o que eles gostam. Sei exatamente o que fazer. Marina. Ele me cortou, finalmente me encarando. Seus olhos estavam duros, quase cruéis. Eu disse que vou cuidar de tudo. Você não precisa ir. Na verdade, você não está convidada. O mundo pareceu parar. O som da panela fervendo no fogão, os gritos alegres dos meninos brincando na sala, tudo ficou abafado, distante. Não está convidada. As palavras ecoavam na minha cabeça, mas não faziam sentido. Como eu não estaria convidada para o aniversário dos meus próprios filhos? Como assim não estou convidada? Minha voz saiu trêmula, baixa. Rafael, são nossos filhos. Nossos filhos. Como você pode dizer que eu não estou convidada? Porque você é uma péssima mãe. Ele disse isso com tanta naturalidade, tanta frieza, que foi como levar um soco no estômago. Você é ausente, egoísta, só pensa em você mesma. Os meninos precisam de alguém melhor. Eu estou fazendo isso por eles. Lágrimas queimavam meus olhos, mas eu as segurei. Não podia chorar. Não podia mostrar fraqueza. Como você ousa dizer isso? Eu dedico cada segundo da minha vida a eles. Acordo cedo para preparar o café deles. Levo para a escola. Busco. Ajudo com as lições. Brinco. Cuido quando estão doentes. Sacrifico meu sono, meu tempo. Tudo por eles. É isso que você acha que é ser uma boa mãe? Fazer o básico? Ele riu, um som amargo que me fez sentir pequena. Você não sabe o que é amor de verdade. Você é fria, distante. Os meninos não se conectam com você. Cada palavra era uma facada. Eu sabia que não era verdade. Eu via o amor nos olhos dos meus filhos toda vez que eu os abraçava. Ouvia em suas risadas quando brincávamos juntos. Sentia em cada beijo de boa noite que eles me davam. Mas ouvir aquilo do homem com quem eu tinha me casado, com quem eu tinha construído uma família, com quem eu tinha dividido sonhos e esperanças, era devastador. Os meninos me amam, sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Eu sei que eles me amam. Continue acreditando nisso se te faz sentir melhor. Ele pegou as chaves do carro que tinha acabado de largar na bancada. A festa é sábado às 3. Não apareça. Seria constrangedor para todo mundo, principalmente para Pedro e Lucas. E então ele saiu, deixando-me sozinha na cozinha com o jantar pela metade e um buraco gigante no peito. Nos dias seguintes, tentei conversar com os meninos sobre a festa. Eles estavam empolgados, falando sobre super-heróis e bolo de chocolate, mas sempre que eu perguntava sobre os detalhes, eles ficavam evasivos, olhando para o lado, mudando de assunto.
Rafael tinha falado algo para eles. Tinha plantado alguma coisa em suas mentes inocentes. Mãe vai estar na festa de vocês, né? Perguntei uma noite enquanto colocava Pedro para dormir. Ele me olhou com aqueles olhos castanhos tão parecidos com os meus. Mas havia algo diferente ali. Confusão. Hesitação. O papai disse que você ia estar ocupada. A voz dele era pequena, incerta. Mas a tia Marcela vai estar lá. Ela é muito legal, mãe. Ela brinca com a gente e faz bolinhos. Tia Marcela. O nome me atingiu como um raio. Marcela era a secretária de Rafael, uma mulher 10 anos mais nova que eu, sempre com roupas apertadas e sorrisos largos demais. Eu tinha conhecido ela uma vez em um evento da empresa. Rafael tinha dito que ela era eficiente, nada mais. Mas agora, de repente, ela estava brincando com meus filhos, fazendo bolinhos, sendo apresentada como tia. Que legal, meu amor, consegui dizer, beijando a testa de Pedro. Durma bem. Mas eu não dormi bem naquela noite, nem nas noites seguintes. Cada peça do quebra-cabeça estava se encaixando, formando uma imagem que eu não queria ver, mas não conseguia ignorar. Rafael estava tendo um caso. E não apenas isso. Ele estava apresentando sua amante aos nossos filhos, substituindo-me lentamente, metodicamente. Comecei a prestar mais atenção. Percebi que Rafael passava horas ao telefone no banheiro, que ele levava os meninos para passeios aos domingos e voltava com histórias sobre lugares que eu sabia que ele não tinha interesse. Que ele sorria para a tela do celular quando achava que eu não estava olhando. 5 dias antes da festa, confrontei-o novamente. Quem é Marcela, Rafael? Ele estava na sala, assistindo televisão. Nem se deu ao trabalho de se virar para me olhar. Minha secretária. Você já sabe disso. Por que ela está convivendo com nossos filhos? Porque ela é uma boa influência, ao contrário de você. Ainda sem me olhar. Você está tendo um caso com ela. Finalmente ele pausou a televisão e se virou para mim. Mas não havia culpa em seu rosto. Não havia arrependimento. Havia apenas um sorriso frio, quase satisfeito. E se estiver, o que você vai fazer? Chorar? Reclamar? Você não é mais a mulher com quem eu me casei, Marina. Você se tornou essa pessoa amarga, essa mãe medíocre que não consegue nem manter o próprio marido interessado. Eu me tornei a mulher que cria seus filhos enquanto você trabalhava até tarde. Que construiu um lar enquanto você construía uma carreira. Que sacrificou seus sonhos para que você pudesse realizar os seus. Minha voz estava firme agora, apesar da dor. E essa é a minha recompensa? Você escolheu isso. Ninguém te obrigou a nada. Ele voltou a atenção para a televisão. E sobre a festa, minha decisão está tomada. Você não vai. Fim de conversa. Naquela noite, tomei uma decisão. Se Rafael queria jogar sujo, eu jogaria mais sujo ainda. Mas de forma inteligente. Comecei a gravar nossas conversas. Cada insulto. Cada acusação infundada. Cada mentira que ele contava sobre mim. Tenho um aplicativo no celular que grava automaticamente. E comecei a usá-lo sempre que Rafael estava por perto. Você está deixando a casa virar um chiqueiro, ele disse uma manhã, olhando para a cozinha que eu tinha acabado de limpar. Gravado. Os meninos disseram que você gritou com eles ontem. Que tipo de mãe faz isso? Uma mentira completa. Eu nunca tinha gritado com Pedro e Lucas. Gravado. Você está engordando. Não se cuida mais. É por isso que ninguém te quer por perto. Gravado. Todos sabem que você é instável. Seus próprios pais estão preocupados com você. Gravado. Cada frase, cada acusação falsa, tudo cuidadosamente documentado. Mas eu precisava de mais. Precisava de provas concretas do caso dele com Marcela. Foi então que contratei um investigador particular. O nome dele era Augusto. Um homem de meia idade com um escritório pequeno, mas eficiente no centro da cidade. Quanto tempo vocês são casados? Ele perguntou fazendo anotações. 8 anos. Os gêmeos têm 5. E você suspeita que ele está tendo um caso com a secretária? Tenho certeza. Só preciso de provas. Augusto assentiu. Vou precisar de 1 semana. Talvez 2. Vou segui-lo, documentar encontros, tirar fotos. Mas preciso avisá-la, senhora Marina, que nem sempre gostamos do que descobrimos nessas investigações. Eu já sei o que vou descobrir. Só preciso das provas. Enquanto isso, comecei a procurar um advogado. Não qualquer advogado, mas o melhor advogado de família da cidade. Dr. Henrique Campos tinha uma reputação impecável. Diziam que ele nunca tinha perdido um caso de guarda de filhos. Consegui uma consulta para a semana seguinte. O sábado da festa chegou. Acordei com um nó no estômago, sabendo que meus filhos estariam celebrando sem mim, que outra mulher estaria no meu lugar, soprando as velas,
cortando o bolo, recebendo os abraços que deveriam ser meus. Rafael tinha saído cedo com os meninos. Nem se deu ao trabalho de se despedir. Fiquei em casa sozinha, numa casa que de repente parecia grande demais, vazia demais. Tentei me distrair, assistir televisão, ler um livro, qualquer coisa para não pensar no que estava acontecendo naquela festa. Mas era impossível. Minha mente estava lá, com meus bebês, imaginando seus sorrisos, suas risadas, me perguntando se eles sentiam minha falta, se perguntavam por que a mãe não estava ali. Eram 4 da tarde quando recebi o vídeo. Um número desconhecido. Minha mão tremeu ao clicar no play, mas eu precisava ver. Precisava saber o que estava acontecendo. A festa era em um buffet caro que eu conhecia, um lugar que eu tinha considerado para o aniversário de 3 anos dos meninos, mas que tinha achado caro demais. A decoração era de super-heróis, exatamente como Pedro e Lucas queriam. Havia pelo menos 40 pessoas ali, amigos, primos, vizinhos. E no centro de tudo, usando um vestido azul que eu reconheci imediatamente porque era meu, estava Marcela. Ela estava agachada ao lado dos meus filhos, ajudando-os a abrir os presentes. Seu sorriso era radiante, maternal, perfeito. Rafael estava ao lado dela, com a mão em suas costas de uma forma que não deixava dúvidas sobre a natureza do relacionamento deles. E todo mundo via, todo mundo sabia, e ninguém estava fazendo nada. O vídeo continuou. A hora de cantar, parabéns! Marcela trouxe o bolo, um bolo enorme de 2 andares decorado com os Vingadores. Pedro e Lucas estavam empolgados, pulando, gritando de alegria. E então, no momento de soprar as velas, algo que me partiu em 1000 pedaços aconteceu. Marcela se curvou entre meus 2 filhos e soprou as velas com eles. Ela soprou as velas com meus filhos, na frente de 40 convidados, e todo mundo aplaudiu. O vídeo continuou, me mostrando ângulos diferentes da festa. E então eu vi meus pais. Minha mãe e meu pai estavam sentados em uma mesa no canto, comendo bolo, conversando com outros convidados, como se fosse a coisa mais natural do mundo estar em uma festa de aniversário dos próprios netos, sem a presença da própria filha. Como se fosse aceitável ver outra mulher ocupando meu lugar. Eles estavam em silêncio sobre tudo aquilo. Não defenderam minha ausência. Não questionaram por que eu não estava ali. Simplesmente aceitaram a narrativa de Rafael, seja lá qual fosse, e participaram da farsa. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas eu não estava triste. Não mais. Estava com raiva. Uma raiva fria, calculada, poderosa. Rafael tinha ultrapassado todos os limites. Ele não apenas tinha me traído, não apenas tinha apresentado sua amante aos nossos filhos, mas tinha humilhado-me publicamente, alienado meus próprios pais contra mim. E pior, tinha roubado de mim um momento precioso que eu nunca poderia recuperar. Mas ele tinha cometido um erro crucial. Ele tinha subestimado-me. Respirei fundo, limpei as lágrimas e escrevi uma única mensagem em resposta ao vídeo. Aproveitem. Não havia sarcasmo. Não havia raiva aparente. Era simplesmente uma constatação calma, fria, porque eu sabia algo que Rafael não sabia. Eu sabia que tinha as gravações. Eu sabia que o investigador estava juntando provas. Eu sabia que tinha uma consulta com o melhor advogado da cidade na segunda-feira. E então, lembrei-me de algo que Augusto, o investigador, tinha me dito durante nossa reunião. Ele tinha perguntado detalhes sobre a festa, sobre quem estaria presente. Eu tinha mencionado que meus pais estariam lá, que provavelmente alguns amigos de Rafael também estariam. E ele tinha feito uma anotação que na hora me pareceu estranha. Interessante, ele tinha murmurado. Muito interessante. O que é interessante? Eu tinha perguntado. É que eu tenho um amigo que provavelmente estará nessa festa também. Ele tem um filho da mesma idade que seus gêmeos. Pequeno mundo, não é? Na hora não dei importância. Mas agora, olhando para o vídeo, procurando entre os rostos dos convidados, me perguntei quem seria esse amigo. E se ele sabia, se ele tinha visto, se ele entenderia o que estava realmente acontecendo ali. Segunda-feira chegou e eu estava no escritório do Dr. Henrique Campos pontualmente às 9 da manhã. O escritório era elegante, com estantes cheias de livros de direito e diplomas emoldurados nas paredes. Doutor. Henrique era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos perspicazes que pareciam ver através das pessoas. Então, senhora Marina, ele começou depois que me acomodei. Me conte sua história. E eu contei. Contei sobre o casamento que tinha se deteriorado, sobre as acusações de Rafael, sobre a festa de aniversário da qual fui excluída,
sobre Marcela e o vestido azul e as velas que ela soprou com meus filhos. Contei sobre meus pais que ficaram em silêncio. E então mostrei as gravações. Dr. Henrique ouviu cada uma delas, sua expressão ficando cada vez mais séria. Alienação parental. Ele disse finalmente. Isso é um caso clássico de alienação parental. E essas gravações são ouro, senhora Marina. Ouro puro. Eu quero meus filhos, disse minha voz firme. Não me importo com o resto. Não quero a casa, não quero o dinheiro. Quero meus filhos. Quero que eles saibam a verdade. E você terá. Mas precisamos ser estratégicos. Ele se recostou na cadeira, pensativo. Você mencionou um vídeo da festa? Mostrei a ele. Dr. Henrique assistiu ao vídeo inteiro, pausando em alguns momentos, voltando outros, analisando cada detalhe com atenção profissional. Quando terminou, ele tinha um sorriso pequeno no rosto. O tipo de sorriso que um enxadrista tem quando percebe que o adversário cometeu um erro fatal. Isso é ainda melhor do que eu imaginava, ele disse. 40 testemunhas de uma alienação parental em ação, incluindo seus próprios pais. E essa mulher usando seu vestido, agindo como mãe dos seus filhos na frente de todos. Isso é documentação perfeita. Como vamos proceder? Perguntei. Primeiro, vamos entrar com uma ação de guarda imediatamente. Vamos anexar todas as gravações, o vídeo da festa, e vamos solicitar uma avaliação psicológica das crianças. Também vamos pedir uma liminar para restringir o contato de Marcela com seus filhos até que o caso seja resolvido. Ele começou a fazer anotações. Você disse que contratou um investigador? Sim. Ele deve me entregar o relatório até o fim da semana. Perfeito. Vamos anexar isso também. Quanto mais evidências tivermos, melhor. Ele me olhou diretamente nos olhos. Senhora Marina, preciso ser honesto com você. Seu marido claramente tem recursos financeiros. Ele vai contratar um bom advogado. Isso pode ser uma batalha longa e feia. Não me importo. Vou até o fim. Ótimo. Mas há outra coisa que preciso perguntar. Ele hesitou por um momento. Você reconhece alguém neste vídeo? Algum dos convidados? Passei alguns minutos olhando os rostos. Havia os amigos de Rafael, alguns colegas de trabalho dele, vizinhos, as professoras dos meninos. E então, vi um rosto que me pareceu familiar, mas não conseguia localizar de onde. Este homem aqui, apontei para um senhor de uns 50 anos, bem vestido, que estava conversando com outros convidados. Eu acho que já vi ele em algum lugar, mas não sei onde. Doutor. Henrique se aproximou da tela, olhou atentamente e então seu sorriso ficou ainda mais largo. É claro que você já viu. Esse é o Dr. Roberto Mendonça, juiz da vara de família desta comarca. Meu coração disparou. O juiz que vai julgar meu caso? Exatamente. Dr. Henrique voltou para sua cadeira claramente satisfeito. E ele estava presente em uma festa onde houve alienação parental explícita, onde uma amante foi apresentada como figura materna para crianças pequenas, na frente de dezenas de testemunhas. Isso, senhora Marina, é o que chamamos de sorte, ou talvez justiça poética. Mas ele não deveria se declarar impedido então? Por ter presenciado isso? Impedido? Não. Ele não tem relação pessoal com nenhuma das partes. Ele estava lá como convidado, provavelmente pai de algum amiguinho dos seus filhos. Mas isso significa que ele viu com os próprios olhos o que seu marido está fazendo. Ele não vai precisar confiar apenas em documentos e testemunhos. Ele presenciou. Pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança. Rafael tinha sido tão arrogante, tão confiante de que estava no controle de tudo, que tinha cometido o erro de humilhar-me publicamente na frente da pessoa que decidiria o destino dos nossos filhos. Quando vamos protocolar a ação? Perguntei. Amanhã. Vou trabalhar nisso hoje mesmo. E senhora Marina? Ele me olhou seriamente. Prepare-se. A partir do momento que seu marido for notificado, as coisas vão ficar difíceis. Ele vai ficar furioso. Vai tentar intimidá-la, manipulá-la. Continue gravando tudo. Tudo. Cada interação pode ser usada no processo. Saí do escritório do Dr. Henrique me sentindo mais forte do que tinha me sentido em meses. Tinha um plano. Tinha um advogado excelente. Tinha provas. E aparentemente tinha um juiz que tinha visto com os próprios olhos a farsa que minha vida tinha se tornado. Na terça-feira recebi uma ligação de Augusto, o investigador. Preciso encontrá-la pessoalmente. Tenho o relatório. Nos encontramos em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Augusto chegou com uma pasta marrom debaixo do braço. O rosto sério. Então? Perguntei assim que ele se sentou. É pior do que você imaginava. Ele abriu a pasta e começou a mostrar fotos.
Rafael e Marcela entrando em um hotel. Rafael e Marcela jantando em restaurantes caros. Rafael e Marcela com meus filhos no parque, agindo como uma família. O caso já dura pelo menos 8 meses, talvez mais. 8 meses. Enquanto eu dormia ao lado dele todas as noites, enquanto lavava suas roupas, preparava suas refeições, cuidava dos filhos dele, ele estava construindo uma vida inteira com outra mulher. Tem mais. Augusto continuou, sua voz ficando mais grave. Conversei com alguns conhecidos que trabalham na empresa dele. Aparentemente, Rafael tem falado abertamente sobre você no escritório, dizendo que você é instável, que está tendo problemas mentais, que ele está preocupado em deixar as crianças sozinhas com você. Ele está plantando sementes, murmurei, criando uma narrativa. Exatamente. Ele está construindo um caso contra você há meses. A festa foi apenas a culminação disso. Ele está tentando fazer parecer que Marcela é uma escolha melhor para as crianças, que você é inadequada. Augusto me entregou a pasta. Está tudo aqui. Fotos, datas, horários, registros de hotel, testemunhos de funcionários. Use com sabedoria. Levei a pasta para Dr. Henrique imediatamente. Ele passou horas revisando cada página, cada foto, cada evidência. Isso sela o caso, ele disse finalmente. Com isso e as gravações que você tem, seu marido não tem chance nenhuma de conseguir a guarda. E na quarta-feira, protocolamos a ação. Ação de divórcio com pedido de guarda exclusiva, baseada em alienação parental e adultério. Anexamos tudo. As gravações, o vídeo da festa, o relatório do investigador, fotos, tudo. Era um processo grosso, meticulosamente documentado, irrefutável. Quanto tempo até ele ser notificado? Perguntei. 2, 3 dias no máximo. O oficial de justiça vai até a casa dele. Aqueles foram os dias mais longos da minha vida. Rafael continuava agindo normalmente, chegando em casa, jantando, dormindo ao meu lado como se nada estivesse acontecendo. Eu continuava gravando. Cada comentário maldoso, cada mentira, tudo cuidadosamente documentado. Onde você estava hoje? Ele perguntou uma noite enquanto assistíamos televisão. Por quê? Respondi calmamente. Porque eu liguei para você 3 vezes e você não atendeu. Estava ocupada. Ocupada com o quê? Você não trabalha, não faz nada o dia inteiro. Qual a desculpa desta vez? Gravado. Mais uma evidência de como ele me tratava, de como me menosprezava. Estava resolvendo algumas coisas pessoais. Respondi, mantendo a voz neutra. Coisas pessoais. Ele riu daquele jeito amargo que eu tinha aprendido a odiar. Provavelmente gastando meu dinheiro em bobagens. Você é uma sanguessuga, Marina. Sempre foi. Gravado. Na quinta-feira à noite, Rafael estava diferente. Mais atencioso, quase carinhoso. Trouxe flores para casa, coisa que não fazia anos. Ofereceu-se para dar banho nas crianças. Até sugeriu que pedíssemos comida e assistíssemos um filme juntos. Eu sabia o que era. Culpa. Ele estava planejando algo, ou tinha feito algo particularmente horrível, e estava tentando compensar. Ou talvez estivesse sendo especialmente atencioso porque ia passar o fim de semana com Marcela, e queria deixar a consciência tranquila. Joguei o jogo. Aceitei as flores. Agradeci. Sorri. Mas por dentro estava contando as horas até que o oficial de justiça batesse a porta. Sexta-feira passou sem incidentes. Rafael saiu cedo para trabalhar. Eu passei o dia com Pedro e Lucas, aproveitando cada momento, sabendo que em breve tudo mudaria. Brincamos no quintal, fizemos desenhos, assamos biscoitos. Eles estavam felizes, rindo, sendo apenas crianças. Doía pensar no que Rafael estava fazendo com eles, como estava tentando afastá-los de mim. Mamãe, Pedro me perguntou enquanto decorávamos os biscoitos. Por que você não foi na nossa festa? A pergunta me pegou desprevenida. O papai não disse. Ele disse que você tinha coisas mais importantes para fazer. A voz de Pedro era pequena, hesitante, como se tivesse medo da resposta. Ajoelhei-me na frente dele, segurando suas mãozinhas sujas de glacê. Meu amor, não existe nada mais importante para mim do que vocês. Nada neste mundo inteiro. O papai achou melhor que eu não fosse. Mas eu queria estar lá. Queria muito. A tia Marcela foi legal, Lucas comentou, lambendo o dedo cheio de chocolate. Ela disse que vai ser nossa nova mamãe. Meu sangue congelou. O quê? A tia Marcela. Ela disse que vai morar com a gente e ser nossa nova mamãe. Que você vai embora. Pedro falou isso com tanta naturalidade, como se estivesse comentando sobre o tempo. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava explodir. Meus amores, olhem para mim. Eu sou a mãe de vocês.
A única mãe de vocês. E eu nunca, nunca vou embora. Entenderam? Mamãe vai estar sempre aqui. Mas o papai disse... Não importa o que o papai disse. Mamãe ama vocês mais que tudo no mundo. E vamos ficar juntos para sempre. Pode confiar em mim? Eles assentiram, mas eu via a confusão em seus olhos. Rafael tinha feito um trabalho meticuloso de plantar dúvidas, de fazê-los questionar meu amor, minha presença, minha importância em suas vidas. Mas eu não ia deixar isso continuar. Não mais. Sábado amanheceu e Rafael estava agitado. Ele conferiu o celular dezenas de vezes durante o café da manhã, respondeu algumas ligações em voz baixa no quarto, estava claramente perturbado com algo. Tudo bem? Perguntei só para ver o que ele diria. Tudo ótimo. Por quê? Você parece nervoso. Só trabalho. Nada que você precisasse entender. Mais um insulto. Mas eu nem me importei em gravar este. Eu tinha evidências suficientes. Às 11 da manhã, Rafael anunciou que ia sair. Tenho que resolver umas coisas no escritório. No sábado? No sábado. Algumas pessoas realmente trabalham, Marina. Você deveria tentar algum dia. Eu sabia que ele não ia para o escritório. Ia encontrar Marcela. Provavelmente tinham planos para o fim de semana. Talvez até uma viagem romântica enquanto eu ficava em casa cuidando dos filhos dele. Pode ir, disse simplesmente. Ele pareceu surpreso com a falta de resistência, mas não questionou. Pegou as chaves e saiu. Passei o dia com os meninos. Fomos ao parque, tomamos sorvete e rimos muito. Tirei dezenas de fotos. Queria documentar que, ao contrário do que Rafael dizia, eu era uma boa mãe. Uma mãe presente, amorosa, dedicada. Rafael não voltou para jantar. Mandou uma mensagem dizendo que ia trabalhar até tarde. Eu apenas respondi, ok. Coloquei as crianças para dormir, li histórias para elas, dei beijos de boa noite. E então sentei na sala, sozinha, e esperei. Ele chegou à meia-noite, entrando silenciosamente pela porta, claramente esperando que eu estivesse dormindo. Mas eu estava acordada, sentada no sofá, lendo um livro. Ainda acordada? Ele perguntou, e havia algo diferente em sua voz. Cansaço. Ou talvez satisfação. Não consegui dormir. Ele deu de ombros e foi direto para o quarto. Eu o ouvi tomar banho, se deitar, e em minutos estava roncando. Dormindo tranquilamente, sem remorsos, sem culpa. Domingo foi igual. Rafael saiu de manhã, voltou à noite. Nem se deu ao trabalho de inventar desculpas elaboradas. Apenas disse que ia sair e saiu. A arrogância dele não conhecia limites. Segunda-feira amanheceu e eu estava nervosa. Hoje era o dia. Segundo o Dr. Henrique, o oficial de justiça provavelmente faria a notificação hoje. Cada vez que ouvia um carro na rua, meu coração acelerava. Cada vez que alguém batia na porta dos vizinhos, eu segurava a respiração. Rafael estava em casa, trabalhando no home office. Ele tinha convertido um dos quartos de hóspedes em escritório e passava horas lá, em videochamadas, falando ao telefone, digitando furiosamente no computador. Eram 4 da tarde quando ouvi a campainha. Meu coração disparou. Ouvi Rafael abrir a porta, ouvi vozes masculinas. E então, silêncio. Saí do quarto onde estava dobrando roupas e fui até a sala. Rafael estava parado na porta, segurando um envelope grande, o rosto completamente pálido. Um homem de uniforme estava do lado de fora, clipboard na mão. Senhor Rafael Costa? O oficial perguntou. Sim. A voz dele saiu rouca. Notificação de ação de divórcio e disputa de guarda. Por favor, assine aqui confirmando o recebimento. Rafael assinou mecanicamente, ainda olhando para o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. O oficial se despediu e foi embora. Rafael fechou a porta lentamente, e então seus olhos encontraram os meus. O que você fez? Sua voz era baixa, perigosa. O que eu precisava fazer? Ele rasgou o envelope e começou a ler os documentos. Vi sua expressão mudar de confusão para choque, de choque para raiva, de raiva para pânico absoluto. Ele leu página após página, vendo as gravações transcritas, vendo as fotos do investigador, lendo sobre o vídeo da festa. Você me gravou? Ele gritou, sua voz ecoando pela casa. Você contratou um investigador para me seguir? Quem diabos você pensa que é? Sou a mãe dos seus filhos, e não vou deixar você roubá-los de mim. Roubá-los? Eu estou protegendo eles de você. Você é louca, instável. Então vá dizer isso ao juiz. Mantive minha voz calma, firme. Vá explicar para o Dr. Roberto Mendonça, que estava na festa de aniversário dos nossos filhos, por que você me impediu de estar lá.
Vá explicar por que sua amante estava usando meu vestido e soprando as velas com meus filhos. A menção ao nome do juiz fez Rafael empalidecer ainda mais. Ele estava lá? Estava. Viu tudo. 40 testemunhas, Rafael. 40 pessoas que viram você humilhar a mãe dos seus filhos publicamente. Que viram você substituir-me por sua amante na frente de todo mundo, incluindo das crianças. Rafael jogou os papéis no chão. Isso não vai ficar assim. Eu vou contratar o melhor advogado do país. Vou provar que você é uma mãe terrível. Vou ter a guarda dos meus filhos e você não vai vê-los nunca mais. Tente. Disse simplesmente. Mas antes, dê uma olhada boa nesses documentos. Leia cada transcrição. Olhe cada foto. E então me diga como você vai explicar 8 meses de mentiras, de traição, de alienação parental. Ele me olhou com tanto ódio que por um momento achei que fosse me atacar fisicamente. Mas então pegou o celular e saiu de casa, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Eu me sentei no sofá, tremendo, deixando a adrenalina sair do meu sistema. Tinha acontecido. Finalmente tinha acontecido. Não havia mais volta. A guerra estava declarada. Rafael não voltou naquela noite. Mandou uma mensagem dizendo que ia ficar em um hotel. Eu sabia que ele estava com Marcela, provavelmente em pânico, tentando descobrir como se defender, como reverter a situação. Na terça-feira de manhã, recebi uma ligação do Dr. Henrique. Ele contratou o Dr. Silva como advogado. É bom? Muito bom. Mas não melhor que eu. Havia confiança em sua voz. E ele não tem o que nós temos. Ele não tem as provas, não tem as gravações, não tem as testemunhas. Ele vai tentar atacar seu caráter, vai tentar provar que você é uma mãe inadequada. Mas nós estamos preparados. E quanto ao juiz, o fato dele ter estado na festa, falei com ele esta manhã. Informalmente, claro. Ele confirmou que estava lá, que viu o que aconteceu. Ele não pode comentar sobre o caso, mas disse que vai analisar tudo muito cuidadosamente. É tudo o que podemos pedir. Nos dias seguintes, Rafael começou a mostrar quem ele realmente era. Bloqueou meu cartão de crédito. Mudou as senhas de todas as contas conjuntas. Transferiu dinheiro para contas que eu não tinha acesso. Estava tentando me deixar sem recursos, vulnerável, dependente. Mas Dr. Henrique tinha previsto isso. Imediatamente entramos com um pedido de liminar para que Rafael restabelecesse o acesso às contas e continuasse com a pensão provisória. O juiz concedeu em 24 horas. Rafael foi obrigado a voltar atrás em todas as suas jogadas financeiras. Ele está desesperado. Dr. Henrique me explicou ao telefone. Pessoas desesperadas cometem erros, e cada erro dele é mais munição para nós. Rafael apareceu na quarta-feira para buscar os meninos. Era o primeiro dia de visitação dele desde que foi notificado. Ele chegou com Marcela ao seu lado, ambos entrando na casa como se fossem os donos do lugar. O que ela está fazendo aqui? Perguntei, bloqueando a entrada. Marcela vai passar o dia conosco e com as crianças, Rafael disse com aquela arrogância que eu tinha aprendido a reconhecer tão bem. Ela é importante na vida deles agora. Não enquanto houver um processo em andamento. A liminar é clara. Marcela não pode ter contato com as crianças até que o caso seja resolvido. Eu tinha o documento impresso na mão, justamente para este momento. Rafael arrancou o papel da minha mão e leu rapidamente, seu rosto ficando vermelho de raiva. Isso é ridículo! É a lei. Se você violar, estará em desacato. Olhei para Marcela, que tinha ficado pálida. Sugiro que você espere no carro. Marcela olhou para Rafael, esperando que ele fizesse algo, mas ele apenas acenou com a cabeça. Ela saiu, mas não antes de me lançar um olhar de puro ódio. Bom, que ela odiasse. Eu tinha algo mais importante para proteger que a opinião dela sobre mim. Onde estão os meninos? Rafael perguntou, sua voz tensa. No quarto, brincando. Mas antes que você os veja, preciso deixar claro algumas coisas. Você não vai falar mal de mim para eles. Você não vai fazer perguntas sobre o que fazemos em casa, sobre quem vem aqui, sobre nada que possa ser usado contra mim. E você não vai dizer que Marcela vai ser a nova mãe deles. Ficou claro? Você não pode me dizer o que eu posso ou não falar com meus próprios filhos. Posso sim. E vou. Porque se você continuar com essa alienação parental, o juiz vai conceder a guarda exclusiva para mim e você vai ter sorte se conseguir visitações supervisionadas. Cruzei os braços. Teste-me, Rafael. Só teste. Ele me encarou por um longo momento, e eu vi quando ele percebeu que eu não estava mais brincando. Que eu não era mais a mulher submissa que aceitava tudo calada. Eu tinha mudado. E ele estava percebendo isso tarde demais. Vou buscá-los, ele disse finalmente passando por mim. Observei enquanto ele conversava com Pedro e Lucas.
vendo como eles ficavam animados ao ver o pai. Doía ver a alegria deles, sabendo que Rafael estava usando esse amor para machucá-los, para nos separar. Mas eu tinha que ser forte, pelo bem deles. Rafael saiu com as crianças e a casa ficou silenciosa demais. Tentei me manter ocupada, limpando, organizando, qualquer coisa para não pensar no que poderia estar acontecendo. Rafael respeitaria a liminar? Marcela realmente ficaria longe? Ou ele estaria neste exato momento dizendo coisas horríveis sobre mim para nossos filhos? Ele devolveu os meninos às 6 da tarde, conforme combinado. Pedro e Lucas estavam exaustos, mas felizes. Rafael não disse uma palavra, apenas os deixou na porta e foi embora. Como foi o dia com o papai? Perguntei enquanto preparava o jantar. Foi legal, Lucas disse animadamente. Fomos ao parque de diversões e comemos algodão doce e andamos na montanha-russa. Que ótimo, meu amor. Mas a tia Marcela não foi, Pedro comentou, e havia uma nota de tristeza em sua voz. O papai disse que ela não podia ir porque você não deixou. Meu sangue ferveu. Mesmo cumprindo a liminar, Rafael tinha encontrado uma forma de me culpar, de plantar mais sementes de ressentimento. O papai disse a verdade? Insisti suavemente. Ou ele explicou o porquê? Ele disse que você está sendo má com ela, que você não quer que a gente seja feliz. Pedro me olhou com aqueles olhos inocentes. É verdade, mamãe? Você não quer que a gente seja feliz? Ajoelhei-me na frente dele, segurando suas mãos pequenas. Meu amor, eu quero que você seja feliz mais do que tudo no mundo. Tudo que eu faço é para o seu bem e do seu irmão. Às vezes os adultos têm que tomar decisões difíceis, mas sempre por amor. Mas por que você não gosta da tia Marcela? Ela é legal. Como eu explicaria para uma criança de 5 anos o que estava acontecendo? Como eu diria que Marcela estava destruindo nossa família, que estava roubando o lugar deles, que estava ajudando o pai deles a me machucar? Às vezes as coisas são complicadas, meu anjo. Quando você crescer, vai entender melhor. Beijei a testa dele. Mas saiba que tudo que mamãe faz é por amor a vocês. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, liguei para Dr. Henrique e relatei o que Rafael tinha dito. Mais alienação parental. Ele suspirou. Vou adicionar isso ao processo. Continue documentando tudo, Marina. Cada comentário, cada comportamento estranho das crianças, tudo. Os dias se transformaram em semanas. Rafael buscava os meninos 2 vezes por semana, sempre pontual, sempre com aquela expressão de superioridade moral. Eu documentava cada entrega, cada atraso, cada vez que os meninos voltavam com histórias sobre coisas que ele tinha dito sobre mim. Marcela começou a me perseguir nas redes sociais. Criou perfis falsos para comentar nas minhas fotos, me chamando de louca, de manipuladora, de mãe terrível. Bloqueei todos, mas ela criava novos. Era assédio claro. E doutor. Henrique adicionou isso também ao processo. Meus pais finalmente ligaram. 3 semanas depois da festa, 3 semanas depois de terem participado da minha humilhação pública, eles encontraram coragem para ligar. Marina, querida, minha mãe começou, a voz hesitante. Como você está? Como você acha que eu estou? Não tentei esconder a mágoa. Vocês estiveram na festa dos meus filhos, me viram ser substituída por outra mulher, e não fizeram nada. Nós não sabíamos o que fazer, filha. Rafael disse que você estava passando por problemas, que os médicos tinham recomendado que você descansasse, e vocês acreditaram nele? Sem nem falar comigo? Sem questionar? Minha voz estava subindo, a raiva de semanas finalmente encontrando uma saída. Eu sou sua filha! Vocês me conhecem a vida inteira! Como vocês puderam acreditar que eu simplesmente não apareceria no aniversário dos meus próprios filhos? Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, culpado. Nós erramos, Marina, meu pai disse finalmente. Erramos feio. Mas Rafael foi muito convincente. Ele disse que você estava tendo um surto, que era melhor você ficar em casa, que os médicos tinham sugerido isso para seu próprio bem. E vocês não acharam estranho que ninguém os tivesse contatado sobre essa suposta crise de saúde mental da filha de vocês? Não acharam estranho que eu nunca tivesse mencionado nada sobre estar vendo médicos? Mais silêncio. Nós fomos tolos, minha mãe admitiu, a voz quebrada. E sentimos muito. Muito mesmo. Como podemos consertar isso? Vocês podem começar dando depoimento no processo de guarda. Podem contar ao juiz exatamente o que viram naquela festa. Podem admitir que foram enganados, que Rafael criou uma narrativa falsa sobre mim. Nós faremos isso, meu pai disse imediatamente. Faremos qualquer coisa. E fizeram. 1 semana depois, meus pais prestaram depoimento para Dr. Henrique, contando tudo o que tinham visto.
admitindo que tinham sido manipulados, que Rafael tinha criado uma história elaborada sobre minha suposta instabilidade mental que eles tinham acreditado sem questionar. Ele foi muito convincente, minha mãe disse, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto dava seu depoimento. Disse que Marina estava tendo ataques de pânico, que estava medicada, que os médicos tinham recomendado que ela evitasse eventos estressantes. Nós acreditamos porque ele é o marido dela. Achamos que ele estaria cuidando dela. E quando vocês viram outra mulher assumindo o papel de mãe na festa? Dr. Henrique perguntou. Ficamos desconfortáveis, meu pai admitiu. Mas Rafael explicou que Marcela era uma amiga da família que estava ajudando a cuidar das crianças enquanto Marina se recuperava. Ele fez tudo parecer tão razoável. O depoimento dos meus pais foi crucial. Eles eram testemunhas de primeira mão da manipulação de Rafael, de como ele tinha construído uma narrativa inteira baseada em mentiras, e de como tinha usado essa narrativa para me isolar e substituir. Enquanto isso, Rafael estava se enterrando cada vez mais fundo. Contratou peritos para avaliar minha saúde mental, mas todos os testes voltaram normais. Tentou provar que eu era financeiramente irresponsável, mas os registros bancários mostravam exatamente o contrário. Tentou dizer que eu era agressiva com as crianças, mas as professoras deles na escola deram depoimentos dizendo que eu era atenciosa e presente. Cada tentativa dele de me desacreditar falhava, e cada falha deixava-o mais desesperado. A audiência de conciliação foi marcada para 1 mês depois da notificação inicial. Dr. Henrique me preparou cuidadosamente. Ele vai tentar provocá-la. Vai tentar fazê-la perder a paciência, mostrar emoção descontrolada, qualquer coisa que ele possa usar para provar que você é instável. Não caia na armadilha. Mantenha-se calma, responda apenas o que for perguntado, não se deixe levar pela emoção. Eu consigo, prometi. E eu conseguiria, porque eu tinha mais em jogo que meu orgulho ou minha raiva. Eu tinha meus filhos. A audiência foi em uma sala pequena no fórum. O juiz Roberto Mendonça presidia, sua expressão neutra mais atenta. Rafael estava sentado do outro lado da mesa com seu advogado, Dr. Silva, um homem de uns 60 anos com cabelos brancos e olhos afiados. Marcela não estava presente, por ordem do juiz. Dr. Mendonça começou explicando o objetivo da audiência. Estamos aqui para tentar chegar a um acordo amigável sobre a guarda das crianças e a divisão de bens. Espero que ambas as partes possam agir com maturidade e com o melhor interesse das crianças em mente. Doutor. Silva começou apresentando a versão de Rafael. Segundo ele, eu era uma mãe negligente, que passava os dias sem fazer nada, que não me conectava emocionalmente com as crianças, que era fria e distante. Rafael, por outro lado, era um pai dedicado que estava tentando compensar minhas falhas. Ouvi tudo em silêncio, segurando a vontade de gritar, de protestar, de mostrar todas as evidências que provavam que cada palavra era mentira. Mas Dr. Henrique tinha me aconselhado a esperar, a deixar Rafael se enforcar com suas próprias palavras. E sobre a festa de aniversário? Dr. Mendonça perguntou, sua voz neutra. Por que a mãe não foi convidada? Por quê? Rafael começou. E eu podia ver a confiança em seus olhos. Marina estava passando por uma crise. Ela estava instável, medicada, e achei melhor poupá-la do estresse de organizar e participar da festa. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Interessante, Dr. Mendonça comentou, folheando alguns papéis. Porque, segundo os registros médicos que temos aqui, a senhora Marina não estava sendo tratada para nenhuma condição de saúde mental. De fato, ela não consultava um médico havia 6 meses, e foi apenas para um check-up de rotina. Rafael piscou, claramente não esperando isso. Ela não queria tratamento oficial. Estava se automedicando. Também não há registros de compra de medicações psiquiátricas no nome dela. Nem prescrições, nem compras em farmácias. Ela conseguia de outras formas. Dr. Henrique se inclinou para a frente. Senhor Rafael, o senhor está alegando que sua esposa estava se automedicando com drogas psiquiátricas obtidas ilegalmente? É uma acusação grave. Tem provas disso? Rafael ficou vermelho. Não exatamente. Mas eu sabia que ela não estava bem. Baseado em quê? Dr. Mendonça perguntou. Ela estava diferente, mais calada. Não queria sair de casa. Estava sempre cansada. Dr. Henrique sorriu. Ou seja, ela estava exausta de cuidar sozinha de gêmeos de 5 anos enquanto o senhor trabalhava até tarde todas as noites? E muitas vezes não vinha para casa? Cansada de ser mãe, esposa e dona de casa sem nenhum apoio? Eu trabalhava para sustentar a família. O senhor trabalhava? Ou estava construindo um relacionamento com sua secretária?
Dr. Henrique colocou sobre a mesa as fotos do investigador. Rafael e Marcela em restaurantes, em hotéis, no parque com as crianças. 8 meses de relacionamento extraconjugal, Sr. Rafael. 8 meses em que o senhor mentiu para sua esposa, usou o dinheiro da família para levar sua amante em encontros caros e sistematicamente trabalhou para afastar as crianças da própria mãe. Dr. Silva tentou intervir. Vossa Excelência, a vida pessoal do meu cliente não deveria... Deveria sim, Dr. Mendonça o cortou. Especialmente quando envolve alienação parental. Senhor Rafael, eu estava presente naquela festa de aniversário. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Rafael ficou branco. Eu estava lá, o juiz continuou, e vi com meus próprios olhos uma mulher que não era a mãe das crianças assumir o papel maternal. Vi ela soprar as velas com as crianças. Vi ela ser apresentada como figura importante na vida deles. E vi 40 pessoas aceitando aquilo como normal, enquanto a verdadeira mãe estava ausente. Não porque estava doente, não porque estava incapacitada, mas porque o senhor deliberadamente a excluiu. Rafael tentou falar, mas o juiz levantou a mão. Eu não terminei. Depois dessa audiência, vou revisar cuidadosamente todos os documentos deste caso. As gravações, as fotos, os depoimentos, e vou tomar uma decisão baseada no que é melhor para Pedro e Lucas, não no que é melhor para o senhor. Não no que é melhor para sua namorada, mas sim no que é melhor para 2 crianças que não pediram para estar no meio de uma guerra entre adultos. Doutor. Mendonça se levantou. Esta audiência está encerrada. Vou dar minha decisão em 2 semanas. Até lá, o regime de visitação continua como está, com a ressalva de que qualquer tentativa de alienação parental será vista com extrema severidade. Saímos da sala e eu finalmente pude respirar. Dr. Henrique estava sorrindo. Isso foi muito melhor do que eu esperava. Rafael está acabado, não está? Perguntei. Completamente. Ele mentiu sob juramento sobre sua condição de saúde. Ele foi pego em adultério documentado. Ele praticou alienação parental testemunhada pelo próprio juiz. Ele não tem defesa. Mas Rafael não ia desistir facilmente. Nos dias seguintes, ele intensificou os ataques. Começou a circular boatos sobre mim no bairro, dizendo que eu era uma alcoólatra, que usava drogas, que batia nas crianças. Nada disso era verdade, mas ele esperava que algo grudasse, que alguém acreditasse. Mas ele tinha subestimado o quanto as pessoas realmente me conheciam. As mães da escola que viam eu buscar e levar as crianças todos os dias. As professoras que interagiam comigo regularmente. Os vizinhos que me viam brincando com os meninos no quintal. Todos eles começaram a procurar Dr. Henrique oferecendo depoimentos a meu favor. A professora Clara, que dava aula para Pedro, ligou para o escritório de Dr. Henrique pessoalmente. Eu preciso testemunhar a favor de Marina, ela disse. Rafael apareceu aqui ontem tentando me convencer de que ela é negligente. Mas eu vejo Marina todos os dias. Ela é uma das mães mais presentes e dedicadas que já conheci. Sempre chega cedo, sempre pergunta sobre o desenvolvimento de Pedro, sempre participa das atividades da escola. Enquanto Rafael... Bem, eu o vi talvez 3 vezes em 2 anos. A mãe de um coleguinha de Lucas, Ana Paula, também ofereceu depoimento. Marina sempre organiza brincadeiras para as crianças, sempre está disponível para ajudar outras mães. Quando meu filho ficou doente e eu precisei buscá-lo na escola, mas estava no trabalho, foi Marina quem ofereceu ajuda sem que eu pedisse. Ela é generosa, atenciosa e claramente ama aquelas crianças mais que tudo. Até a dona do mercado do bairro ligou. Vejo a Marina aqui toda semana com os meninos. Ela tem paciência, conversa com eles, explica as coisas. Uma vez vi ela passando quase meia hora na sessão de frutas ensinando os gêmeos sobre alimentação saudável. Que mãe má faria isso? Cada depoimento era uma camada adicional de evidência. Enquanto Rafael tinha mentiras e manipulações, eu tinha uma comunidade inteira pronta para atestar meu caráter, minha dedicação, meu amor pelos meus filhos. Dr. Henrique compilou tudo em um documento extenso que seria apresentado ao juiz. Temos 23 depoimentos de terceiros. Ele me disse claramente satisfeito. Professoras, mães de colegas, vizinhos, comerciantes locais, até o pediatra das crianças. Todos dizendo a mesma coisa. Você é uma mãe exemplar. E Rafael? Rafael tem sua mãe dizendo que ele é um bom filho. Dr. Henrique riu. É literalmente tudo que ele conseguiu. Sua própria mãe. Até os amigos dele estão sendo evasivos. Provavelmente porque sabem sobre Marcela e não querem se envolver. Enquanto isso, Marcela estava se tornando um problema cada vez maior. Ela tinha começado a me seguir. Eu a via no supermercado, na escola das crianças, perto da minha casa. Sempre a uma distância, sempre observando.
Era intimidação clara, e Dr. Henrique conseguiu uma ordem de restrição contra ela. Ela não pode chegar a menos de 100 metros de você ou das crianças, ele me explicou. Se ela violar, vai presa. Mas Marcela não era conhecida por respeitar regras. 2 dias depois de receber a ordem de restrição, ela apareceu na porta da minha casa às 11 da noite. Eu estava prestes a dormir quando ouvi a campainha. Olhei pelo olho mágico e lá estava ela, com aquele vestido azul que era meu, usando meu perfume que eu podia sentir até através da porta. Eu sei que você está aí, Marina, ela disse, a voz alta o suficiente para os vizinhos ouvirem. Precisamos conversar. Peguei meu celular e comecei a gravar. Marcela, você está violando uma ordem de restrição. Se você não sair agora, vou ligar para a polícia. Você não entende, não é? Rafael me ama. Ele nunca amou você. Você é só um obstáculo. Uma chata insistente que não sabe quando é hora de desistir. Você tem 10 segundos para sair ou eu ligo para a polícia. Aquelas crianças precisam de uma mãe de verdade, não de uma fracassada que não consegue nem manter o próprio marido interessado. Ela bateu na porta com força. Abre essa porta! Abre! Não abri. Liguei para a polícia. Tem uma mulher na minha porta violando uma ordem de restrição. Ela está sendo agressiva e me ameaçando. A polícia chegou em 10 minutos. Marcela ainda estava lá, gritando coisas através da porta, completamente descontrolada. Eu tinha gravado tudo. Os policiais a algemaram. Você está presa por violação de ordem de restrição e perturbação da paz, um deles disse enquanto a colocava na viatura. Você vai se arrepender! Marcela gritou para mim enquanto era levada. Rafael vai destruir você! Você vai perder tudo! Mas tudo que eu via era mais evidência. Mais provas de que aquela mulher era instável. De que ela não deveria estar perto dos meus filhos. De que Rafael tinha escolhido alguém completamente inadequado para substituir-me. Dr. Henrique estava exultante quando soube. Isso é ouro. Ouro puro. Não só ela violou a ordem de restrição, mas fez ameaças na frente de testemunhas. Os vizinhos ouviram. A polícia documentou. E você gravou tudo. Rafael vai tentar defender ela? Provavelmente. Mas vai ser mais uma marca contra ele. Mostra que julgamento ele tem. Que tipo de pessoa ele escolhe para estar perto dos seus filhos. Rafael, de fato, pagou a fiança de Marcela. E então, em uma demonstração espetacular de falta de bom senso, levou-a para buscá-lo quando foi buscar as crianças na próxima visitação. Ela ficou no carro, mas eu vi. E tirei fotos. Doutor. Henrique as adicionou ao processo com uma nota. Mesmo depois de sua namorada violar uma ordem de restrição e ameaçar a mãe de seus filhos, o requerido continua mantendo relacionamento com ela e a trazendo para perto das crianças. As 2 semanas até a decisão do juiz foram as mais longas da minha vida. Cada dia parecia arrastar-se interminavelmente. Eu não conseguia dormir direito. Não conseguia comer. Tudo que eu conseguia pensar era: e se o juiz decidisse contra mim? E se, apesar de todas as evidências, todas as provas, todos os depoimentos, eu perdesse meus filhos? Dr. Henrique tentava me tranquilizar. Marina, você precisa confiar no processo. Temos um caso sólido. Mais que sólido. É praticamente infalível. Mas e se? Não há e se. O juiz viu pessoalmente a alienação parental. Temos gravações de Rafael te insultando e mentindo. Temos fotos dele com a amante. Temos 23 testemunhas do seu caráter. Temos a namorada dele violando uma ordem de restrição. Ele não tem defesa, Marina. Nenhuma. Mas o medo não era racional. Era profundo, visceral, maternal. Era o medo primitivo de perder o que você mais ama no mundo. Rafael, por outro lado, parecia cada vez mais confiante. Ele começou a fazer planos abertamente, falando sobre como ia reformar a casa depois do divórcio, sobre as férias que ia tirar com os meninos e Marcela, sobre como seria bom finalmente estar livre de mim. Você vai ver, ele me disse uma noite quando veio devolver as crianças. O juiz vai enxergar através das suas mentiras, vai ver que você manipulou todo mundo, que você é a vilã dessa história, e então você vai perder tudo. Eu apenas sorri. Veremos. O dia da decisão chegou. Era uma terça-feira chuvosa de outono. Dr. Henrique me buscou em casa às 8 da manhã. Pronta? Ele perguntou. Tão pronta quanto vou conseguir estar. O fórum estava cheio como sempre. Passamos pela segurança, subimos para o 3º andar onde ficava a vara de família. Rafael já estava lá, com o Dr. Silva. Ele me olhou com aquela expressão de superioridade que eu tinha aprendido a conhecer tão bem. Marcela estava com ele, apesar de tecnicamente não poder estar presente. Doutor. Henrique imediatamente apontou isso para os seguranças.
e ela foi escoltada para fora, protestando alto. Só está piorando as coisas, Dr. Henrique murmurou para mim. Entramos na sala de audiência. Dr. Mendonça já estava lá, sentado atrás de sua mesa, pilhas de documentos à sua frente. Ele nos cumprimentou formalmente e pediu que nos sentássemos. Revisaremos as decisões sobre guarda e divisão de bens, ele começou. Analisei cuidadosamente todos os documentos deste caso. As gravações, os depoimentos, as evidências fotográficas, os relatórios psicológicos. Também levei em conta minhas próprias observações da festa de aniversário das crianças. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Este é um dos casos mais claros de alienação parental que já vi em 20 anos de carreira. Dr. Mendonça continuou. O requerido não apenas excluiu deliberadamente a mãe de um evento importante na vida dos filhos, mas também introduziu uma figura substituta maternal de forma inadequada, mentiu sobre a condição de saúde da mãe e sistematicamente trabalhou para minar o relacionamento das crianças com a mãe biológica. Rafael estava ficando pálido. As gravações apresentadas pela requerente mostram um padrão de abuso verbal e psicológico. O requerido constantemente insultava, menosprezava e desacreditava a mãe de seus filhos, tanto na frente das crianças quanto em particular. Isso não é comportamento aceitável de um cônjuge, muito menos de um pai que deveria estar modelando relacionamentos saudáveis para seus filhos. Vossa Excelência, Dr. Silva tentou intervir. Se me permite, não permito. Dr. Mendonça o cortou. Você terá sua chance de apelar se desejar, mas agora você vai me ouvir. O relacionamento extraconjugal do requerido, embora não seja ilegal, mostra falta de caráter e de julgamento. Ele não apenas traiu a esposa, mas também expôs as crianças a essa situação, apresentando a amante como figura importante em suas vidas, sem nenhuma consideração pelo impacto psicológico que isso poderia ter. O juiz folheou alguns papéis. Além disso, e o fato de que a namorada do requerido violou uma ordem de restrição, ameaçou a requerente, e mesmo assim o requerido continua se relacionando com ela e a trazendo para perto das crianças, mostra uma grave falta de julgamento parental. Em contraste, ele continuou, temos 23 depoimentos de terceiros atestando o caráter e a dedicação maternal da requerente. Professoras, vizinhos, pais de colegas das crianças, comerciantes locais, profissionais de saúde. Todos pintam um quadro consistente de uma mãe amorosa, presente, dedicada. Não há uma única evidência confiável de negligência ou má conduta da parte da requerente. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu sabia o que vinha a seguir. Portanto, minha decisão é a seguinte. A guarda exclusiva das crianças Pedro e Lucas fica com a mãe, Marina Costa. O pai terá direito a visitações supervisionadas uma vez por semana, até que complete um programa de terapia familiar e demonstre que pode se relacionar com as crianças de forma saudável, sem tentar aliená-las da mãe. Rafael se levantou bruscamente. Isso é ridículo. Eu sou o pai deles. Eu tenho direitos. Sente-se, senhor Rafael. Dr. Mendonça disse firmemente. Você tem direitos sim, mas os direitos das crianças a um ambiente saudável e livre de manipulação vêm primeiro. Suas visitações serão supervisionadas por um profissional designado pelo tribunal. Durante essas visitações, você não pode fazer comentários negativos sobre a mãe, não pode apresentar sua namorada às crianças, e não pode fazer perguntas sobre o que acontece na casa da mãe. Qualquer violação dessas condições resultará em suspensão das visitações. Isso é injusto! Rafael gritou. Você está tirando meus filhos de mim! Não, senhor Rafael. Você tirou seus filhos de si mesmo, com suas escolhas, com suas mentiras, com sua manipulação. O juiz bateu o martelo. Quanto à divisão de bens, a casa fica com a mãe e as crianças. O requerido pagará pensão alimentícia no valor de 40% de seus rendimentos mensais. Também pagará todas as despesas escolares, médicas e extracurriculares das crianças. 40%? Rafael estava vermelho de raiva. Isso vai me deixar sem nada. Deveria ter pensado nisso antes de gastar o dinheiro da família em hotéis caros com sua amante. Dr. Mendonça fechou a pasta. Esta audiência está encerrada. Senhores advogados, preparem os documentos necessários. Senhor Rafael, o senhor tem 48 horas para sair da residência conjugal. Saímos da sala e eu finalmente pude respirar. Tinha acabado. Eu tinha vencido. Meus filhos estavam seguros. Dr. Henrique me abraçou, algo que advogados raramente fazem. Parabéns, Marina. Justiça foi feita.
Rafael passou por mim na saída. Seu olhar era puro veneno. Isso não acabou, ele sibilou. Vou apelar. Vou lutar até o fim. Lute o quanto quiser, respondi calmamente. A verdade já veio à tona. Do lado de fora do fórum, Marcela estava esperando. Quando viu Rafael, correu até ele. E aí? Conseguimos a guarda? A expressão no rosto de Rafael quando ele teve que dizer a ela que tinha perdido tudo valeu cada momento de dor que eu tinha passado nos últimos meses. Voltei para casa flutuando. As crianças estavam com meus pais, que tinham se oferecido para cuidar deles durante a audiência. Quando cheguei, eles correram para mim. Mamãe! Mamãe! Vovó fez biscoitos! Abracei-os com força, respirando o cheiro de shampoo infantil e doçura. Meus bebês. Meus meninos. Finalmente seguros. Mãe vai ficar com vocês para sempre, sussurrei. Para sempre e sempre. Naquela noite, depois de colocar Pedro e Lucas para dormir, sentei na varanda com uma xícara de chá e finalmente permiti-me sentir tudo. O medo, a raiva, a dor, a traição. Mas também o alívio, a vitória, a justiça. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Meu coração acelerou, pensando que poderia ser Rafael ou Marcela. Mas quando abri, era uma mensagem de Ana Paula, a mãe do coleguinha de Lucas. Vi no grupo das mães da escola que você ganhou a guarda. Parabéns, você merece. Você sempre foi incrível. Se precisar de qualquer coisa mesmo, estamos aqui. Outras mensagens começaram a chegar. Das professoras, dos vizinhos, de pessoas que tinham acompanhado a situação de longe. Todos celebrando, todos oferecendo apoio, todos lembrando-me de que eu não estava sozinha. Chorei. Mas dessa vez foram lágrimas de gratidão, não de dor. Rafael, conforme prometido, apelou da decisão. Mas Dr. Henrique estava confiante. A decisão foi sólida, baseada em evidências irrefutáveis. É muito improvável que seja revertida. As visitações supervisionadas começaram na semana seguinte. Um supervisor do tribunal, uma mulher chamada Doutora Fernanda, acompanhava cada encontro de Rafael com as crianças. Ela fazia anotações, observava as interações, relatava tudo ao juiz. As primeiras visitações foram tensas. Rafael claramente não gostava de ser observado, de ter cada palavra e ação documentadas. Ele tentava ser o pai perfeito durante aquelas 2 horas semanais, brincando com os meninos, fazendo piadas, comprando brinquedos caros. Mas era óbvio que era performático, forçado. Como foi? Eu perguntava aos meninos depois de cada visitação. Foi legal, Pedro dizia, mas havia hesitação em sua voz. Mas o papai estava estranho. Ficava olhando para aquela mulher o tempo todo. Que mulher? A que fica anotando as coisas. Ele ficava nervoso. Torara. Fernanda confirmava minhas suspeitas em seus relatórios. O requerido demonstra dificuldade em se conectar naturalmente com as crianças. As interações parecem ensaiadas, artificiais. Ele também fez vários comentários sutis tentando extrair informações sobre a vida doméstica das crianças com a mãe, o que foi interrompido conforme orientação judicial. Após a terceira visitação, Rafael perdeu a compostura. Eu não aguento mais isso, ele disse para a doutora. Fernanda, alto o suficiente para as crianças ouvirem. Não posso nem conversar com meus próprios filhos sem ser vigiado como um criminoso. Se o senhor seguisse as regras estabelecidas pelo tribunal, não precisaríamos estar aqui. Doutora Fernanda respondeu calmamente. Regras? Que regras? Não posso perguntar como foi o dia deles? Não posso saber o que estão comendo, onde estão indo? Isso é absurdo. O senhor pode perguntar sobre o dia deles, sobre a escola, sobre os amigos. O que não pode é fazer perguntas direcionadas tentando obter informações sobre a rotina da mãe, sobre quem visita a casa, sobre detalhes financeiros. Todas essas perguntas foram feitas pelo senhor nas últimas 3 sessões e todas foram interrompidas. Rafael bateu a mão na mesa, assustando as crianças. Isso é uma palhaçada. Marina envenenou todo mundo contra mim. O juiz, você, todo mundo. Doutora Fernanda fez anotações. Senhor Rafael, preciso pedir que controle seu temperamento. Está assustando as crianças. De fato, Pedro e Lucas estavam encolhidos no canto do sofá, olhando para o pai com medo. Aquela era exatamente a imagem que Rafael tinha tentado evitar, e ele tinha se auto-sabotado magnificamente. O relatório de doutora Fernanda daquela sessão foi devastador. O requerido demonstrou descontrole emocional na frente das crianças, bateu na mesa com força, levantou a voz e culpou a mãe das crianças pela situação atual. As crianças ficaram visivelmente amedrontadas e pediram para ir embora antes do fim da visitação.
Recomendo que o requerido complete a avaliação psicológica e terapia de gerenciamento de raiva antes de prosseguir com as visitações. Dr. Henrique sorriu quando leu o relatório. Ele está se destruindo sozinho. Cada passo que ele dá está afundando-o mais fundo. Enquanto isso, eu estava reconstruindo nossa vida. A casa que antes era cheia de tensão e silêncios pesados agora era cheia de risadas e música. Pedro e Lucas estavam mais relaxados, mais felizes. Eles não tinham mais que andar em ovos, não tinham mais que ouvir brigas, não tinham mais que lidar com a confusão de ter duas figuras maternas competindo por sua atenção. Mamãe, Lucas me perguntou uma noite durante o jantar. O papai vai morar aqui de novo? Não, meu amor. O papai vai morar em outro lugar. Mas ele ainda é seu papai. E ainda ama você. Mas ele gritou com a gente. Pedro disse baixinho. Ele ficou bravo. Ajoelhei-me ao lado dele. Às vezes os adultos ficam bravos e fazem coisas erradas. Isso não é culpa de vocês. Nunca é. O papai está passando por um momento difícil, mas isso não tem nada a ver com vocês. Você fica brava às vezes? Lucas perguntou. Fico. Todo mundo fica. Mas quando eu fico brava, eu respiro fundo, conto até 10 e tento conversar sobre o que está me incomodando em vez de gritar. É isso que pessoas que se amam fazem. A gente te ama, mamãe, Pedro disse, abraçando-me. E eu amo vocês mais que tudo no universo inteiro. Rafael mudou-se para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Marcela se mudou com ele, claro. Eu soube por amigos em comum que o relacionamento deles estava tenso. A realidade de viver juntos, sem o glamour dos encontros secretos em hotéis caros, estava cobrando seu preço. Ouvi dizer que eles brigam direto. Ana Paula me contou enquanto esperávamos as crianças saírem da escola. A vizinha dela me disse que escuta gritos vindos do apartamento quase toda noite. Não senti satisfação nisso. Senti pena. Pena de duas pessoas que tinham destruído uma família inteira por uma paixão que estava se revelando tão frágil quanto parecia. A apelação de Rafael foi negada 3 meses depois. O Tribunal de Segunda Instância revisou todas as evidências e concluiu que a decisão do Dr. Mendonça tinha sido correta e bem fundamentada. Não há mérito para a apelação, escreveu o desembargador. O caso apresenta evidências claras e substanciais de alienação parental, manipulação e má conduta por parte do apelante. A decisão de primeira instância é mantida integralmente. Dr. Henrique ligou para me dar a notícia. Acabou, Marina. Oficialmente, a guarda é sua. As visitações supervisionadas continuam até que Rafael complete a terapia. E a pensão alimentícia está confirmada. Acabou. Repeti, deixando a palavra afundar. Realmente acabou. Realmente acabou. Mas para Rafael, estava apenas começando. Perder a apelação foi o último golpe em seu ego já ferido. Ele parou de aparecer nas visitações. Simplesmente não ia mais. Doutora Fernanda ligava para confirmar, mas ele não atendia, não respondia a mensagens. O que eu digo para as crianças? Perguntei a doutora Henrique. A verdade, de forma apropriada para a idade delas. Que o papai está precisando de tempo para resolver algumas coisas pessoais, mas que isso não significa que ele não as ama. Foi uma das conversas mais difíceis que já tive. Pedro e Lucas queriam saber por que o papai não vinha mais vê-los. Se tinham feito algo errado. Se ele não os amava mais. Às vezes, os adultos precisam de tempo para pensar sobre suas vidas e suas escolhas. Expliquei, segurando as mãos pequenas deles. O papai está num momento difícil agora, mas isso não tem absolutamente nada a ver com vocês. Vocês são perfeitos, maravilhosos, e qualquer pai seria sortudo de tê-los. Mas nós temos você, Lucas disse, e você nunca foi embora. E nunca vou, prometo. 3 meses se passaram sem nenhuma visitação. O tribunal enviou notificações para Rafael, advertências sobre abandono parental, ameaças de suspensão completa dos direitos de visitação. Ele não respondia a nada. Foi Ana Paula quem me contou o que tinha acontecido. Marcela o deixou. Ela disse com aquela expressão de quem sabe que deveria sentir pena, mas não consegue. Aparentemente, ela se cansou de morar num apartamento pequeno, de não poder gastar dinheiro como antes porque ele estava pagando 40% para você, de ter que lidar com um homem amargo e deprimido. Encontrou alguém mais rico, com menos bagagem. A ironia não passou despercebida por mim. Rafael tinha destruído nosso casamento, nossa família, por uma mulher que o deixou no primeiro sinal de dificuldade. Enquanto eu, a esposa que ele tinha descartado tão facilmente, tinha lutado com unhas e dentes por nossos filhos. Um dia, 6 meses depois da decisão final, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Rafael. Marina. Sua voz estava diferente.
mais suave, mais cansada. Podemos conversar? Sobre o quê? Sobre tudo. Por favor. Eu sei que não mereço, mas... Por favor. Aceitei encontrá-lo em uma cafeteria pública, em horário de movimento. Não confiava nele o suficiente para um lugar mais privado. Ele chegou parecendo 10 anos mais velho. Olheiras profundas, roupas amarrotadas, cabelos desgrenhados. O homem arrogante e confiante que eu conhecia tinha desaparecido, substituído por alguém claramente derrotado. Obrigado por vir, ele começou, olhando para sua xícara de café em vez de para mim. Você tem 5 minutos. Eu estraguei tudo. Ele finalmente me encarou. Estraguei nosso casamento, estraguei nossa família, estraguei meu relacionamento com nossos filhos. E para quê? Para uma mulher que me largou assim que as coisas ficaram difíceis. Você não estragou tudo por Marcela, respondi calmamente. Você estragou tudo por você mesmo. Por sua arrogância, sua falta de respeito, seu egoísmo. Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu sei disso agora. Passei os últimos meses em terapia, você sabe? Não porque o tribunal mandou, mas porque finalmente percebi que tinha um problema. Um problema sério. E qual é esse problema? Eu nunca valorizei o que tinha. Você, as crianças, nossa vida. Eu sempre quis mais. Sempre quis outra coisa. E quando tive a chance de ter essa outra coisa, percebi que não era o que eu realmente queria. Mas era tarde demais. Era. Marina, eu não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. E não estou pedindo para voltarmos. Sei que isso nunca vai acontecer. Mas estou implorando por uma chance de ser pai de novo. De estar na vida de Pedro e Lucas. De tentar consertar pelo menos essa parte. Olhei para o homem na minha frente e tentei sentir algo. Raiva, ódio, satisfação pela queda dele. Mas tudo o que senti foi uma tristeza profunda. Pelo tempo perdido, pelas feridas causadas, pela família que poderia ter sido. As visitações estão disponíveis, disse finalmente. Você só precisa aparecer, fazer a terapia que o tribunal ordenou, seguir as regras, ser um pai de verdade, não performar ser um pai. Eu vou, juro que vou. Suas mãos tremiam enquanto segurava a xícara. Eu só quero uma chance de fazer as coisas certas. Então faça. Não por mim, não por você, mas por Pedro e Lucas. Eles merecem ter um pai que os ama de verdade. Ele assentiu, limpando os olhos rapidamente. Como eles estão? Estão bem, felizes, mais relaxados do que estavam há meses. Eles perguntam por mim? Perguntavam. Agora, não tanto. Crianças são resilientes, Rafael. Elas se adaptam. E se adaptaram a uma vida sem você. Vi a dor em seus olhos e, pela primeira vez, acreditei que era real. Não a dor do ego ferido, mas a dor genuína de perder algo precioso. Eu posso mudar isso? Ele perguntou. Pode tentar, mas vai levar tempo. E trabalho. E genuína mudança de comportamento. Eu vou fazer tudo. O que for preciso. Rafael começou a aparecer nas visitações novamente. Primeiro com doutora Fernanda supervisionando, depois, após 3 meses de comportamento consistente e relatórios positivos, com supervisão reduzida. Os meninos eram cautelosos no início, guardados, mas lentamente começaram a se abrir para ele novamente. O papai está diferente, Pedro comentou após uma visitação. Ele brinca de verdade agora. E não fica perguntando coisas estranhas sobre você. Isso é bom, respondi. As pessoas podem mudar quando realmente querem. 1 ano se passou desde a sentença. Pedro e Lucas estavam prosperando. Iam bem na escola, tinham amigos, eram felizes. Rafael tinha visitações não supervisionadas agora, aos sábados de tarde. Ele tinha completado a terapia, tinha aprendido a controlar seu temperamento e estava genuinamente tentando ser um pai melhor. Não éramos amigos. Provavelmente nunca seríamos. Mas tínhamos desenvolvido uma relação civil, funcional, focada no que era melhor para as crianças. Conversávamos sobre a escola deles, sobre suas atividades, sobre suas necessidades, sem brigas, sem manipulações. Apenas 2 adultos tentando coparentar da melhor forma possível. Meus pais tinham se tornado presença constante na vida dos meninos novamente. Eles nunca pararam de se desculpar pelo que aconteceu na festa, pela forma como tinham me abandonado. Eu tinha os perdoado, porque guardar rancor só faria mal a mim mesma. Mas tinha deixado claro que confiança era algo que se reconquistava, não se dava de presente. Quanto a mim, estava redescobrindo quem eu era além de esposa e mãe.
Tinha começado um curso online de design gráfico, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Estava fazendo terapia, trabalhando em mim mesma, aprendendo a estabelecer limites e a valorizar minhas próprias necessidades. Uma tarde, estava no quintal assistindo Pedro e Lucas brincarem quando meu telefone tocou. Era Dr. Henrique. Marina, liguei só para fazer um check-in. Como estão as coisas? Bem. Surpreendentemente bem. Rafael está cumprindo com as visitações? Está. E está sendo um pai decente, finalmente. Isso é bom. Muito bom. Havia um sorriso em sua voz. Você sabe, em todos os meus anos praticando direito de família, raramente vejo casos terminarem tão bem. Geralmente há anos de batalhas, de idas e vindas ao tribunal. Mas você foi firme, você lutou, e você venceu. Não venci sozinha. Você foi fundamental. Eu fiz meu trabalho. Mas você foi quem teve a coragem de dar o primeiro passo, de gravar as conversas, de contratar o investigador, de não desistir mesmo quando tudo parecia perdido. Depois que desligamos, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. O dia em que Rafael me disse que eu não estava convidada para a festa dos meus filhos parecia uma vida inteira atrás. A mulher que tinha engolido aquela humilhação em silêncio não existia mais. Em seu lugar estava alguém mais forte, mais confiante, mais resiliente. Pedro veio correndo até mim. Mamãe, olha o que eu construí. Ele mostrou com um castelo elaborado de blocos. Está lindo, meu amor. Você é tão criativo. Vou fazer um ainda maior. Ele correu de volta para Lucas. Observei meus filhos brincando, livres, felizes, seguros. Pensei em tudo que tinha arriscado, em todas as noites sem dormir, em todos os momentos de medo e dúvida. Valeu a pena. Cada segundo valeu a pena. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Ana Paula. Churrasco aqui em casa sábado que vem. As crianças estão convidadas. Você também, claro. Traga sobremesa. Sorri. Tinha uma comunidade. Tinha amigas. Tinha apoio. Tinha construído uma vida que não dependia de Rafael, que não dependia de ninguém além de mim mesma e do amor pelos meus filhos. Aquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, sentei no sofá com uma taça de vinho e liguei a televisão. Algo simples, mundano, normal. E percebi que era exatamente isso que eu queria. Normalidade. Paz. Uma vida sem drama, sem manipulação, sem medo. 2 anos se passaram desde aquele dia terrível em que recebi o vídeo da festa. 2 anos que pareciam ao mesmo tempo uma eternidade e um piscar de olhos. Pedro e Lucas agora tinham 7 anos, estavam no 2º ano do ensino fundamental e eram crianças felizes, equilibradas, seguras. A casa estava em meu nome agora, completamente quitada após a divisão de bens. Tinha transformado o antigo escritório de Rafael em meu próprio espaço de trabalho. Meu negócio de design gráfico tinha decolado de forma surpreendente. Começou com pequenos projetos freelance. Mas logo eu estava desenhando logos, materiais de marketing, identidades visuais completas para pequenas empresas da região. Não era rica, mas era independente. E essa independência tinha um sabor doce que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Rafael continuava pagando a pensão alimentícia religiosamente. Ele tinha conseguido um emprego em outra cidade, a cerca de 2 horas de distância, e visitava os meninos a cada 2 semanas. As visitações eram tranquilas agora. Ele tinha aprendido a ser pai, finalmente. Não o pai performático que tentava comprar o amor dos filhos com presentes caros, mas um pai presente, que ouvia, que brincava, que realmente se importava. Como está o trabalho? Ele perguntou um sábado quando veio buscar os meninos. Está bem. Consegui um cliente grande na semana passada. Uma rede de clínicas odontológicas que quer refazer toda a identidade visual. Isso é ótimo, Marina. Você sempre foi criativa. Fico feliz que esteja usando isso. Era estranho conversar com ele dessa forma. Civilizada. Até amigável. Não éramos amigos. Nunca seríamos. Mas tínhamos chegado a um lugar de respeito mútuo. Principalmente porque ele tinha finalmente entendido o estrago que tinha causado e estava genuinamente tentando ser melhor. E você? Como está a vida na cidade nova? Está bem. O trabalho é desafiador, mas bom. Conheci algumas pessoas. Estou reconstruindo. Ele hesitou. Comecei a namorar alguém. Nada sério ainda, mas achei que você deveria saber. Tudo bem. Espero que você seja mais sábio desta vez. Estou sendo. Ela não vai conhecer os meninos até que eu tenha certeza de que é algo duradouro. E mesmo assim, vou conversar com você antes. Agradeço isso. Pedro e Lucas saíram correndo, mochilas nas costas. Prontos para o fim de semana com o papai! Lucas gritou.
Comportem-se! Avisei, beijando as testas dos dois. E liguem para mim se precisarem de qualquer coisa. Eles vão ficar bem, Rafael assegurou. Te trago eles de volta domingo à noite, como sempre. Vi-os partir, aquele sentimento de ansiedade que costumava me consumir agora reduzido a uma preocupação maternal normal. Eles estariam bem. Rafael tinha provado isso repetidas vezes nos últimos 2 anos. Com a casa vazia, decidi fazer algo que raramente fazia. Absolutamente nada. Peguei um livro, me instalei na varanda com uma xícara de chá e simplesmente relaxei. O sol de outono estava morno e agradável. As folhas das árvores começando a mudar de cor. Tudo perfeitamente tranquilo. Meu telefone tocou. Era uma videochamada de um número que eu não reconhecia. Atendi com cautela. Marina? Uma mulher jovem apareceu na tela. Ela parecia ter uns 25 anos, cabelos escuros, olhos vermelhos de tanto chorar. Você não me conhece, mas eu preciso falar com você. Quem é você? Meu nome é Juliana. Eu sou namorada do Bruno. Ou era. Não sei mais. Ela soluçou. Eu encontrei seu caso nos fóruns online. Vi como você lidou com a alienação parental, com a traição, com tudo. E eu estou passando pela mesma coisa. Meu coração apertou. Reconhecia aquela dor em seus olhos. A confusão, o medo, a sensação de que seu mundo estava desmoronando. Respira fundo, disse calmamente. Me conta o que está acontecendo. E ela contou. A história era assustadoramente familiar. O marido que estava tendo um caso, que estava afastando-a dos filhos, que estava construindo uma narrativa sobre ela ser uma mãe inadequada. Ela tinha 2 filhos, 3 e 5 anos, e estava apavorada de perdê-los. Eu não sei o que fazer. Ela chorou. Todo mundo acredita nele. Meus próprios pais acham que eu estou exagerando. Eu me sinto tão sozinha. Você não está sozinha, assegurei. E você pode vencer isso. Mas vai precisar ser forte e estratégica. Deixa eu te explicar algumas coisas. Passei a próxima hora orientando Juliana. Expliquei sobre documentar tudo, sobre gravações, sobre contratar um investigador se necessário, sobre encontrar um bom advogado especializado em direito de família. Dei a ela o contato do Dr. Henrique. Compartilhei minha experiência, meus erros, minhas vitórias. Muito obrigada, ela disse quando finalmente terminamos. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Saber que alguém passou por isso e saiu do outro lado me dá esperança. Você vai conseguir, prometi. Só precisa acreditar em si mesma e lutar pelos seus filhos. Depois que desliguei, fiquei pensando. Quantas mulheres estavam passando pela mesma situação que eu tinha passado? Quantas se sentiam sozinhas, perdidas, sem saber como lutar? E se eu pudesse ajudar? Naquela noite criei um blog. Chamei de Vencendo a Alienação Parental, minha jornada. Contei minha história do começo ao fim. Não omiti nada. Os erros que cometi, as vitórias que conquistei, as lições que aprendi. Publiquei tudo. A resposta foi imediata e avassaladora. Centenas de comentários de mulheres e alguns homens passando por situações similares. Pedidos de ajuda, de orientação, de esperança. Criei um grupo de apoio online. Convidei Dr. Henrique para fazer algumas palestras virtuais sobre direitos na alienação parental. Conectei pessoas com recursos legais e psicológicos. Você está fazendo um trabalho incrível, doutor. Henrique me disse durante uma de nossas videochamadas. Está ajudando tantas pessoas. Estou fazendo o que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim quando eu estava no meio daquela tempestade. O blog cresceu. Comecei a receber convites para dar palestras em escolas, em fóruns, em grupos de pais. Minha história ressoava com as pessoas porque era real, crua, honesta. Eu não fingia que tinha sido fácil, não romantizava a dor, mas mostrava que era possível sobreviver, prosperar até. Um dia, 3 anos após a sentença, recebi um e-mail que me fez parar tudo o que estava fazendo. Cara Marina, meu nome é Roberto Mendonça. Sou o juiz que presidiu seu caso de guarda há 3 anos. Gostaria de conversar com você sobre uma possibilidade de colaboração. Marquei um café com ele, curiosa sobre o que ele queria. Dr. Mendonça estava mais grisalho do que eu lembrava, mas seus olhos ainda tinham aquela mesma perspicácia. Marina, tenho acompanhado seu blog, seu trabalho de apoio. É impressionante. Ele tomou um gole de café e me deu uma ideia. Que tal criarmos um programa de orientação dentro do próprio sistema judicial, onde pessoas que passaram por alienação parental, como você, ajudam outros pais que estão enfrentando situações similares? Um programa oficial? Exatamente. Com treinamento adequado, supervisão,
mas usando a experiência vivida como ferramenta de apoio. Porque, às vezes, ouvir de alguém que passou pela mesma coisa vale mais que 1000 palavras de um profissional, por mais competente que seja. Eu adoraria, respondi sem hesitar. Quando começamos? O programa foi lançado 6 meses depois. Vozes da Experiência foi como o nomeamos. Eu fui uma das primeiras voluntárias treinadas. Passei por cursos de escuta ativa, limites profissionais, ética. E então comecei a trabalhar com pais que estavam no meio de processos de guarda, oferecendo apoio, orientação, esperança. Ver o impacto era transformador. Ver uma mãe devastada começar a acreditar que poderia vencer. Ver um pai destruído encontrar forças para continuar lutando. Saber que minha dor, minha luta, podia ser transformada em algo que ajudava outros. Pedro e Lucas estavam orgulhosos do trabalho da mãe. Você ajuda as pessoas, Pedro disse uma noite durante o jantar. Como um super-herói. Não sou super-heroína, meu amor. Sou só alguém que passou por algo difícil e quer ajudar outros a não se sentirem sozinhos. Isso é exatamente o que super-heróis fazem, Lucas insistiu. Rafael também notou a mudança. Você parece feliz, ele comentou um dia. De verdade feliz. Estou. Encontrei um propósito. Uma forma de transformar algo horrível em algo útil. Eu quero me desculpar. De novo. Por tudo que fiz. Às vezes penso que se eu pudesse voltar no tempo... Não pode. Interrompi gentilmente. Ninguém pode. Mas pode ser melhor hoje do que foi ontem. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. Ele assentiu, os olhos brilhando. Você é uma mulher incrível, Marina. Sempre foi. Só fui tolo demais para perceber. E agora percebe? Agora percebo. Tarde demais para nós. Mas pelo menos percebo. 5 anos após a sentença, fui convidada para dar uma palestra em um Congresso Nacional de Direito de Família. Era um evento grande, com juízes, advogados e assistentes sociais de todo o país. Estava nervosa, mais nervosa do que tinha estado em anos. Você vai arrasar, Dr. Henrique me encorajou nos bastidores. Só seja você mesma, conte sua história. Subi ao palco e olhei para a plateia. Centenas de rostos me encarando e esperando. Respirei fundo. Meu nome é Marina Costa. Comecei. E há 5 anos meu marido organizou o aniversário dos nossos filhos gêmeos sem mim. Ele me disse, você não está convidada. Você é uma péssima mãe. A amante dele assoprou as velas com meus filhos na frente de 40 convidados. Meus próprios pais estavam lá, em silêncio. Ela usava meu vestido preferido. Eu recebi um vídeo da festa inteira. A sala estava em silêncio absoluto. Eu poderia ter desmoronado. Poderia ter acreditado nas mentiras que ele contava sobre mim. Poderia ter desistido. Mas não desisti, porque meus filhos dependiam de mim. E hoje estou aqui para dizer que se você está passando por algo similar, você também não precisa desistir. Passei a próxima hora contando minha jornada. A dor, o medo, a estratégia, a luta, a vitória. Falei sobre a importância de documentar tudo, de ter bom suporte legal, de cuidar da própria saúde mental. Falei sobre reconstrução, sobre perdão, não do agressor, mas de si mesmo, sobre transformar trauma em propósito. Quando terminei, a plateia se levantou em ovação. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eram lágrimas de realização, não de dor. Depois da palestra, uma fila se formou. Pessoas querendo agradecer, compartilhar suas próprias histórias, pedir conselhos. Uma mulher em particular me marcou. Eu sou advogada, ela disse. E acabei de pegar um caso quase idêntico ao seu. Estava me sentindo perdida sobre como ajudar minha cliente. Sua palestra me deu clareza. Obrigada. É para isso que estou aqui, respondi. Para transformar minha experiência em algo útil. Aquela noite, em meu quarto de hotel, refleti sobre a jornada. Da mulher quebrada que tinha sido para a mulher forte em que tinha me transformado. Das feridas que carregava para as cicatrizes que agora eram marcas de batalhas vencidas, não perdidas. Peguei meu telefone e escrevi uma postagem no blog. Hoje, 5 anos depois do pior dia da minha vida, fiz uma palestra para centenas de profissionais de direito de família. Contei minha história. E percebi algo. Minha dor tinha propósito. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de medo, tudo tinha me preparado para este momento. Para ser voz para quem não tem voz. Para ser luz no fim do túnel de alguém. Se você está passando por alienação parental, por traição, por uma batalha de guarda, quero que saiba. Você não está sozinha. É possível vencer. É possível reconstruir. É possível transformar sua dor em poder. Eu fiz.
E você também pode. A postagem teve milhares de compartilhamentos em horas. Mensagens chegavam de todo o país, do mundo até. Histórias de pessoas que tinham lido minhas palavras e encontrado coragem para lutar. Voltei para casa no dia seguinte e fui direto buscar Pedro e Lucas na escola. Eles correram para mim como sempre faziam, abraçando-me com aquela intensidade que só crianças conseguem ter. Sentimos sua falta, mamãe, Pedro disse. Eu também senti falta de vocês. Mas mamãe estava fazendo uma coisa importante. Ajudando pessoas? Lucas perguntou. Exatamente. Quando crescer, eu também quero ajudar pessoas, Pedro declarou. Você já ajuda. Só de ser quem você é, gentil e amoroso, você já ajuda. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, sentei na varanda com meu chá. Era uma noite clara, as estrelas brilhando intensamente. Pensei em tudo o que tinha acontecido, em toda a jornada. O vídeo da festa, que uma vez tinha sido minha maior humilhação, tinha se tornado minha maior ferramenta. Tinha sido a evidência que eu precisava. A prova incontestável do que estava acontecendo. Aquele momento de dor profunda tinha sido o catalisador da minha libertação. Rafael tinha tentado me destruir. Tinha tentado me pintar como mãe inadequada, como pessoa instável, como alguém que não merecia amor ou respeito. Mas tudo o que ele conseguiu foi revelar seu próprio caráter. E no processo, me forçou a descobrir forças que eu não sabia que tinha. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de Juliana, aquela primeira mulher que tinha me contatado há 2 anos. Marina, ganhei a guarda dos meus filhos. Segui todos os seus conselhos, documentei tudo, e o juiz viu a verdade. Não consigo agradecer o suficiente. Você mudou minha vida. Sorri através das lágrimas. Isso era o que importava. Não a vingança contra Rafael, não provar que eu estava certa, mas fazer diferença na vida de outra pessoa, ajudar outra mãe a não perder seus filhos. Os anos seguintes trouxeram mais crescimento. Meu negócio de design prosperou. Meus filhos cresceram, tornando-se meninos maravilhosos, compassivos, inteligentes. Rafael continuou sendo um pai presente, e embora nunca voltássemos a ser uma família no sentido tradicional, éramos um time funcional de coparentagem. O programa Vozes da Experiência se expandiu para outros estados. Treinamos centenas de voluntários, pessoas que, como eu, tinham passado por alienação parental e queriam ajudar outros. As histórias de sucesso se multiplicavam. Famílias sendo reunidas, crianças sendo protegidas, justiça sendo feita. 8 anos após aquela festa terrível, recebi um convite inesperado. Uma editora queria publicar minha história como livro. Vozes Recuperadas, uma jornada através da alienação parental, foi lançado no outono seguinte. O livro se tornou um sucesso surpreendente. Não porque era sensacionalista ou dramático, mas porque era honesto. Porque mostrava o lado humano da alienação parental. A dor, sim, mas também a resiliência, a força, a esperança. Dei entrevistas em programas de televisão, rádio, podcasts, sempre com a mesma mensagem. Você é mais forte do que pensa. Seus filhos precisam de você. Não desista. Pedro e Lucas, agora com 12 anos, leram o livro. Foi uma decisão difícil deixá-los ler. Era nossa história, afinal, incluindo partes dolorosas. Mas achei importante que soubessem a verdade. Mamãe, Pedro me disse depois de terminar, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Eu não era corajosa, meu amor. Estava apavorada, mas fiz o que precisava fazer porque amo vocês mais que qualquer coisa. Isso é coragem, Lucas adicionou. Fazer a coisa certa mesmo com medo. Rafael também leu o livro. Ligou depois, sua voz embargada. Eu nunca percebi, nunca entendi completamente o quanto eu te machuquei. Ler dessa perspectiva, ver sua dor descrita tão claramente... Marina, eu sinto muito, do fundo do meu coração. Eu sei que sente. E eu te perdoei, Rafael. Não pra você, mas por mim. Porque carregar raiva só me machucaria. Você é uma mulher melhor do que eu jamais merecer. Não é sobre merecer. É sobre ser humano. 10 anos após a sentença, fui convidada para dar palestra na Faculdade de Direito, onde Dr. Henrique tinha estudado. Era uma sala cheia de futuros advogados, jovens idealistas que ainda acreditavam que podiam mudar o mundo. Vocês podem mudar o mundo, disse a eles. Um caso de cada vez, uma família de cada vez, uma criança de cada vez. Mas precisa mais que conhecimento legal, precisa compaixão, precisa empatia, precisa entender que por trás de cada processo há seres humanos reais, com dor real, com medo real.
Dr. Henrique estava na plateia, agora semi-aposentado, mas ainda trabalhando em casos selecionados. Depois da palestra, ele me abraçou. Estou orgulhoso de você, Marina. Não só como cliente, mas como pessoa. Você pegou algo horrível e transformou em algo bonito. Aprendi com o melhor, respondi. Hoje, 15 anos após aquela festa fatídica, sentada em meu escritório em casa, olho para as fotos de Pedro e Lucas em minha parede. Eles têm 17 anos agora, quase adultos. Pedro quer estudar psicologia, ajudar crianças que passam por divórcio difícil dos pais. Lucas quer direito, especializar-se em direito de família. Porque vimos como o sistema pode ajudar quando funciona direito. Ele me explicou. E queremos fazer parte disso. Minha jornada começou com humilhação, traição, dor. Mas terminou com propósito, força, transformação. Eu não mudaria nada do que aconteceu, porque cada momento, cada lágrima, cada batalha me trouxe até aqui. Me fez quem sou hoje. Sou Marina Costa, sobrevivente de alienação parental. Mãe, empreendedora, ativista, autora. Mas acima de tudo, sou alguém que se recusou a desistir quando o mundo inteiro parecia estar contra ela. E se você está lendo isso, se está passando por algo similar, quero que saiba. Você também pode. Você também tem essa força dentro de você. Seus filhos precisam de você. E você merece lutar por eles. A jornada não será fácil. Haverá lágrimas. Haverá noites sem dormir. Haverá momentos em que você vai querer desistir. Mas não desista. Documente tudo. Encontre um bom advogado. Cuide de sua saúde mental. Construa uma rede de apoio. E, acima de tudo, acredite em si mesma. Porque, no final, a verdade sempre vence. A justiça, quando bem aplicada, prevalece. E o amor de uma mãe por seus filhos é mais forte que qualquer manipulação, qualquer mentira, qualquer tentativa de destruição. Eu venci. E você também pode vencer. Esta é minha história. Uma história de dor transformada em poder. De vítima a vitoriosa. De quebrada a inquebrantável. E tudo começou com uma única decisão. Responder calmamente, aproveitem e ligar para meu advogado. Às vezes, a maior vitória começa com o menor ato de resistência silenciosa.